Saudações, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, você está aqui no canal do Blog do Chiquito no YouTube. E esse é o curso de Plástico Modelismo, versão 2025, curso de montagem de militaria aqui do nosso canal. E no último capítulo desta série, que foi o primeiro, a aula 1, a gente falou sobre escolha de kits. Você quer entrar no Plástico Modelismo, eu te dei algumas dicas para escolher seus kits. Hoje a gente vai dar algumas dicas de como você escolher suas primeiras ferramentas, tá? Lembrando que eu vou estar conversando aqui nesse vídeo com a galera que está chegando no Plástico Modelismo, tá? Você que já está aí no hobby, já está cheio das ferramentas, tem as ferramentas chiques, tem as ferramentas cara, deixa de ser chatão, deixa de ser chatão. Tô falando com o cara que não tem nada, assim, o cara decidiu virar modelista ontem. Eu vou dar umas dicas de ferramenta para ele começar. Então bora lá falar de ferramental básico. Deixa o like nesse vídeo. Bora começar. Curso de Plástico Modelismo do Blog do Chiquito. Essa é a aula 2. Quais ferramentas você precisa para começar no hobby? Bom, antes de sair metralhando vocês com um monte de coisa, compra isso, compra aquilo, preciso compartilhar minha experiência como professor, né? Com quem está aí desde muito cedo ensinando plástico modelismo. Não saia comprando tudo de forma doida, desbaratinada, como se não houvesse um amanhã. Não se trata disso, plástico modelismo, tá? Eu vou te passar hoje nos vídeos umas ferramentas legais para você ter no começo, a colinha, falar alguma coisa introdutória sobre pintura, bem levezinha, assim, só para pincelar o assunto. Mas aprenda a deixar o hobby crescer de maneira orgânica na sua vida, tá? Então você vai dar uma olhada no teu material básico que você vai comprar agora, e o resto, as outras ferramentas, os detalhes, as ferramentas mais caras, as ferramentas elétricas, as ferramentas importadas, aquilo, isso, aquilo lá, aquilo outro, deixa que a demanda exija isso de você, né? Deixa que o hobby peça isso para você, o teu trabalho de bancada peça tais ferramentas, tá? Deixa o hobby crescer organicamente dentro de você, não force, tá? Eu tenho experiências horríveis com pessoas que descobriram o plástico modelismo, acharam que ia ser o hobby da vida delas, gastaram fortunas comprando as melhores ferramentas, os melhores aerógrafos, os estiletes, as colas, não sabia usar tudo aquilo, acabou frustrado e poucos meses depois vendeu tudo. Cara, eu tenho muita história assim. Muita história assim. Enquanto que a história de pessoas que começavam cortando peça com alicate de unha, usando estilete escolar, essas coisas assim mais simples, pessoas que começaram desse jeito e prosperaram no hobby, então aí até hoje, as histórias assim são muitas, incluindo a minha. Eu comecei lá molecão de tudo, comecei com as coisinhas que eu tinha de escola, de papelaria, né? Fui deixando o modelismo crescer, a demanda crescer dentro de mim, até para você saber usar as ferramentas que você vai comprar, saber avaliar se a ferramenta é boa, se a ferramenta é ruim, né? Não sai comprando tudo não, tá? Mas você vai começar a ter o primeiro kit, né? Qual que é a primeira ferramenta que você vai precisar? Um alicate. É interessante você ter bons alicates de marca, alicates um pouquinho mais caros, é interessante, né? Hoje você tem bons alicates da Spy, que não são tão caros assim, mas você tem alicates como esse aqui de poucos reais, que podem quebrar teu galho no início. Eles são bons? Não, eles não são bons, eles são ruins, eles perdem o corte deles rapidamente, mas para você começar, né? É sempre interessante a gente segurar um pouco o orçamento no começo. Às vezes a gente não quer, vai ter que comprar muita coisa, né? Então você tem que dar uma economizada
nas suas compras, esses alicatinhos de corte, eles são bons. Os bons alicates de modelismo são esses alicates fininhos, tá? São os alicates que vêm da eletrônica, do conserto de placa, dessas coisas. São os alicates fininhos, tá? Que tem uma face reta para o corte. Quando a gente for extrair as primeiras peças do nosso kit, você vai ver que essas faces retas ajudam, né? Se puder, se couber no orçamento, bons alicates como esse da Spy não são tão caros pela qualidade que eles oferecem, né? Hoje, eu usei por muitos anos os alicates da Tamiya, que são maravilhosos, mas eles podem fugir um pouquinho do nosso orçamento num primeiro momento. Tem um alicatezinho legal, tá? E se você for usar desses alicatezinhos mais baratos, vai pagar 10, 12, 15 reais no alicate, tá? Aprenda a desapegar dele, tá? Porque uma hora ele vai ficar ruim, tá? E esses alicates são ruins de serem amolados. Ele vai ficar ruim, aprenda a deixar ele ir e vai lá, compra outro de 12. Se cansar de comprar os de 12, você vai lá e compra um bom, tá? Se for usar alicate de unha, a dica é basicamente a mesma. Tem um alicate de unha que o sujeito te vende no semáforo, custa 5 conto, mas se você for numa boa loja de materiais estéticos, né, de material de salão de beleza, por exemplo, você vai ver que tem alicate de 200, 300 pau para vender. Tem diferença de um alicate para o outro, tá? Você não precisa comprar o de 300 pau. Se vai comprar um alicate de unha de 300 pau, compra um alicate de modelismo de 300 pau. Melhor, tá? Mas se for usar um alicate de unha, também tenta pegar uma marca boa, né? Tenta não pegar o do semáforo, né? Vai numa farmácia, numa loja bacana e compra, pode usar. Nas suas primeiras montagens, você também vai precisar de estiletes, tá? Eu sempre recomendo e sempre uso os estiletes próprios para robistas. Robistas em geral, né? Não só plástico-modelistas, mas a galera que mexe com couro, com entalhe, com corte, né? Todo mundo que tem algum serviço que envolve estilete gosta muito desses estiletes aqui, porque esses são estiletes de trabalho, né? Eu gosto ainda desses que tem a borrachinha na caneta, né? Eu recomendo esse, tá? Teve uma época que tava caro, tava chato ter esse tipo de estilete aqui, mas agora o AliExpress apazigou bem esse problema, tá? Se você for usar esse tipo de estilete, hoje eles não estão caros e também o refil deles é tranquilo de você arrumar. Presta atenção em duas coisas. Tem muito desses estiletes vendidos no mercado paralelo da vida, eles não são bons, tá? Não recomendo que você use. Se você for usar um estilete de serviço, certifique-se que o mordente do seu estilete, que é essa parte aqui que segura a faca, esse mordente seja metálico. Esses vagabundinhos que vem da loja de 99, o mordente é plástico. Aí seu estilete quebra, seu estilete não aguenta o tranco, tá? Então você pode comprar qualquer faquinha dessas, certifique-se de que o mordente é metálico. Pode ser emborrachado, pode não ser, tá? E uma ferramenta dessa dura muito tempo na tua mão, tá? Também se preocupe sempre de usar lâminas bem amoladas, bem afiadas, lâminas novas. Esse tipo de lâmina ainda pega corte, então se você for um cara paciencioso, você consegue numa pedra amolar essas facas aqui. E hoje em dia elas são, se você traz o AliExpress, elas são baratinhas, eu acho que é a melhor opção. As alternativas a isso, quais que são? Hoje em dia você encontra muito material de scrapbook, e geralmente os materiais de scrapbooks desses baratinhos que vem por aí, vem com um estiletezinho fino assim, né? Cabinho plástico, mas um mordente metálico. Putz, excelente equipamento também. Gosto muito desse meu aqui. Tô sempre usando ele, acho super bacana, tá? E você acha baratinho por aí. Acha também as lâminas, material de scrapbook, tá? Ele ainda tem essa pontinha fina aqui no final que a galera do scrapbook usa, que de vez em quando pode ser útil para nós também, tá? Gosto dessa ferramentinha. E tem os que usem, os que gostem dos bisturis, os bisturis cirúrgicos. Tem problema usar bisturi cirúrgico? Não tem problema nenhum. Fica à vontade, tá?
O que você tem que tomar cuidado com o bisturi cirúrgico? Tá? Você tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, as lâminas são muito quebráveis. Tá? Elas são muito quebráveis. Então, não faça força com o bisturi. O bisturi é para cortar. Você vai usar sempre o bisturi bem amoladinho. Você vai usar para cortar, não vai usar para fazer força, porque eles quebram e você pode sofrer um acidente e se machucar. Tá? E o outro problema deles é que a lâmina do bisturi, essa lâmina estampada do bisturi, ela é muito afiada, ela é mais afiada do que a lâmina do estilete quando as doses estão novas. Ele é mais afiado que o estilete, só que ele perde o corte mais rápido. Ele vai embora mais cedo, tá? Então, tenha sempre o repositório da tua lâmina. Aproveita que a lâmina é baratinha para você ter uma caixinha de lâmina. Você vai usar um pouquinho essa lâmina e quando ela perdeu o fio, você já descarta para uma nova, tá? E não faça força com os bisturi. Eu gosto do bisturi principalmente para usar ele nessa ponta curva, que essa ponta curva aqui é a minha favorita, mas tem todo tipo de ponta de bisturi. Qualquer uma dessas três opções são boas, tá? Meu favorito ainda é o de hobby, tá? O que pode definir seu critério de escolha é ver qual dos três modelos você vai ter um repositório mais fácil de lâminas. Se para você é fácil arrumar lâmina de bisturi, é barato, tem uma loja cirúrgica perto de onde você está, não tem problema nenhum você optar pelos bisturis, tá? O bisturi, o único problema é que você tem que trocar mais a lâmina dele, porque a lâmina dele perde o fio mais rápido e não dá para molar a lâmina de bisturi. Tá? Lixas. Lixas dariam um filme só sobre lixas, né? Se incluir as elétricas, então, daria uma série de lixas. Mas eu vou te dar umas dicas boas que vão além do iniciante, porque são dicas que nós, avançados, ainda usamos, ainda gostamos disso. Então, é uma coisa que a gente conhece no começo do hobby e vai com a gente pro resto da vida, que são essas lixinhas de unha, tá? Essas lixinhas de unha aqui. Elas são super baratinhas, R$4, R$5. Você acha isso em farmácia, acha isso em loja de cosmético, tá? E elas são muito boas, elas são multifacetadas, né? Eu tenho um monte disso daqui, eu peguei aqui. Se eu procurar, eu devo até nova na caixa. A nova eu não achei, mas eu achei mais umas aqui, ó. Ó como eu tenho um monte, ó. Elas são boas, elas são eficientes, elas atendem a nossa demanda. E elas têm uma peculiaridade muito interessante, que é o fato delas estarem num bastãozinho, tá? Usar a lixa na folha da lixa é muito incômodo, dói a mão, é pouco eficiente. Então é sempre interessante você ter lixas apoiadas num bastãozinho, num palitinho. Não quer comprar uma dessa? Você pode fazer as suas lixas, né? Eu, por exemplo, faço essas daqui, eu uso mais para polimento, mas eu faço com hashi, eu faço com palito de sorvete. Você pode fazer, você compra suas folhas de lixa e você mesmo fabrica a sua folha de lixa, sua fita dupla face, você mesmo fabrica as suas lixas. Sobre lixas, o que eu posso dizer para vocês é, nós no Plastimodelismo usamos as gramaturas de lixa mais alta, tá? Então, para nós modelistas, as lixas começam a ficar interessantes ali pela gramatura 350, né? Quanto maior o número, mais fina fica a lixa, né? Para a gente fica interessante a partir do 300, 350, tá? Menos do que isso, a lixa machuca muito a peça e machuca num nível que incomoda nós modelistas. Então, se você usa uma lixa muito forte para arrumar um defeito, você vai detonar aquela região e você vai demandar um retrabalho de funilaria com lixas mais finas que você deveria ter usado desde o começo. Então já vai para uma lixa fina, 350, 400, 600, tá? E para cima, subindo o número, até qual a gente usa? Até a que você conseguir. Eu tenho lixa 12.000 aqui em casa e de vez em quando elas são necessárias. Lógico que passou de 1.000, essas lixas são exclusivamente para polimento, né? Mas a gente precisa muito de lixas para polimento, acertar superfícies. Então, são materiais interessantes. E você pode usar também essas lixinhas em bloco. Também acho em farmácia, em loja de cosméticos. Recentemente, eu inseri no meu ferramental
lixas de vidro, tá? Tem umas lixas de vidro de marca que são muito boas, mas essas aqui são lixas de vidro de farmácia mesmo. Elas são boas, elas são durinhas, tá vendo? São durinhas. Tomar cuidado, se derrubar muito no chão elas quebram. E elas trabalham meio como limas, então elas são boas opções como limas. Você pode usar lima também, tá? Você toma cuidado que, de maneira geral, uma lima é feita para trabalhar com coisas muito duras. E às vezes elas são muito dentudas, sabe? O hobby, o plástico modelismo, tem suas limas próprias, tá? Mas se você quiser improvisar com uma lima mais simplinha que você tiver aí, você pode colocar também no teu stash inicial de ferramentas. E aí você vai precisar de colas. Qual cola que a gente usa? Bom, começa tendo na sua maletinha aí iniciante uma cola do tipo Super Bonder, cianoacrilato. Pode ser dessas mais chiquezinha, pode comprar uma no supermercado, no boteco da esquina, tá? A cola de cianoacrilato é um instrumento valioso na mão de um modelista, tá? E elas são muito versáteis, né? Dá para praticamente fazer um kit inteiro usando só Super Bonder. Vai ter umas horas que vão te gerar algum problema, tá? Mas, assim, de maneira bem arredondada, bem simplificada, o Super Bonder no cianoacrilato monta um kit inteiro, tá? Temos as colas próprias, que a gente chama cola para plástico, cola para fusão, como essas de tubinho da Revell, que eu gosto bastante, eu uso bastante essas de tubinho, né? São interessantes, são legais de ter, se você tiver a possibilidade de ter uma dessas. E tem as colas finas, tipo essa daqui da Tamiya também, que resolve algumas paradas, né? Essa cola é um pouco cara, tá? Se você não quiser investir nela agora, no seu primeiro modelo, existem até alternativas mais baratas para ela, né? Que podem atender as necessidades, né? Ou você espera a necessidade, assim, você vê um colega usando e fala, puta, tô precisando dessa cola aí, vai lá e compra, né? Mas se você tiver uma boa cola dessa aqui, já dá para brincar no hobby, tá? Teremos capítulos falando sobre colas. Eles já estão disponíveis no curso anterior, se você quiser conferir já para se antecipar. Cola é um desses assuntos extensos que precisa de um vídeo só sobre isso para dizer. Mas antecipando, compra um cianoacrilato, uma Super Bonder, uma bisnaguinha aí, um palitinho de dente ou vai na feira, compra um desentupidor de fogão para fazer seu aplicador de cola e tá resolvido esta pane. E com isso você já tem um material básico para suas primeiras montagens, tá? Você vai precisar de mais coisa? Vai, uma massa, ó, umas pinças, né? Boas pinças, até separei aqui. Pinça ajuda pra caramba, né? Você vai precisar dessas coisas, mas o tempo vai te dizer direitinho quais ferramentas precisa, quais ferramentas estão faltando aí na tua bancada. Mas com essas aqui que eu já apresentei, você já consegue dar os primeiros passos no seu kit. Eu vou falar um pouquinho sobre os materiais básicos de pintura, bem rapidinho, assim, uma pincelada rápida, porque também é um assunto muito extenso. Mas antes eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Seja um padrinho do blog do Chiquito, tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do blog do Chiquito. Falando rapidamente sobre materiais de pintura, caso você queira se antecipar a esse problema e já querer comprar alguma coisa, tá? É um assunto muito extenso e já tenho muitos vídeos falando sobre pintura, sobre tintas, e terão outros vídeos nesta série aqui. Então esse tema ele
demanda não um, mas alguns vídeos explicando qual tipo de tinta, o que é cada coisa, não sei o que, barerê, barará. Então hoje é só um aconselhamento para você. Qual tinta que você vai usar no seu modelo? Cara, primeiro modelo, tenta olhar para as tintas mais baratas, tintas nacionais e principalmente aquilo que você tiver acesso. Quem vai determinar qual tinta você vai usar é se você tem um fácil acesso à internet para acessar um site de uma marca boa como Tom Colors, ou se você tem uma boa papelaria aí na tua cidade, no teu bairro, que te forneça, por exemplo, uma boa quantidade de acrylex. Né? Dá para ser feliz usando acrylex? Dá. A tinta não é feita para nós, tá? Ela não funciona como a gente gostaria que ela funcionasse, mas tudo bem, porque ela nunca prometeu nada pra gente. Então ela não tá falhando com ninguém. Mas dá para arriscar, começar com acrylex, até prosperar, né? Tem gente que chega na acrylex e fica, né? Vai embora. Dá, lógico que dá, né? Essa é uma dica importante para você. Tenta ver qual vai ser o seu suprimento rápido, né? O seu short supply. Quando você precisar de uma tinta, qual que é o jeito mais fácil e dinâmico de você receber essa tinta e qual tinta vai ser ofertado. Eu gosto de usar muito tinta automotiva, né? Eu tenho meus fornecedores de tinta automotiva, mas também tenho lata de tinta. Se eu precisar misturar a cor, eu misturo, né? Misturar a cor não é uma coisa muito fácil, não é uma ciência de foguete. Às vezes é, mas dá para arriscar, tá? Se você for optar por acrylex, por exemplo, a acrylex não entrega nenhuma cor pronta para nós. Então você vai ter que pegar tudo que você economizou de grana não comprando uma tinta própria para o hobby. Isso aí vai se converter em tempo criando suas cores para você usar nos seus kits, né? A acrylex não vai te fazer um dark yellow, não vai te fazer um nato black, um nato green, não vai, tá? Então, coloca isso na ponta do lápis quando você for decidir, por exemplo, entre pagar R$10 numa acrylex e 26, 27 numa Tom Colors, que já vem na cor certa, certinha, ajustadinha, vai funcionar bem no pincel, vai funcionar bem no aerógrafo, tá? Falo de Tom Colors porque é apoiadora do canal, mas tem outras marcas tão boas quanto no Brasil, tá? Então, hoje em dia, o cenário nacional aqui que a gente tem no hobby hoje, a gente tem boas ofertas de tinta nacional e boas ofertas de tintas internacionais. As tintas importadas não chegam tão bem quanto a gente gostaria que chegasse, mas chegam. Se você quer montar um kit só com Amo, só com AK, só com Vallejo, aos trancos e barrancos você consegue, comprando as tintas aqui no Brasil. Mas não se envergonhe se você tiver que começar com acrylex, cor fix, não fique chateado com isso, tá? Melhor você estar pintando com uma tinta ruim do que não estar pintando por falta de tinta. Você, como um novato, como um iniciante, talvez esteja pensando em usar mais pincéis, fazer pinturas mais no pincel do que no aerógrafo, tá? Saiba que esse curso, o meu curso, a minha didática de plastimodelismo envolve muito aerógrafo, tá? Então, você vai ouvir falar muito de aerógrafo, vou usar muito aerógrafo. O meu trabalho como plastimodelista é com aerografia, tá? Vou falar um pouco de pincel, vou ensinar algumas coisas do pincel, mas você vai ver muito aerógrafo por aqui. E digo mais, se você gostar da brincadeira do plastimodelismo, você vai querer ter um aerógrafo também, porque o resultado melhora muito, tá? Mas, por enquanto, só vai ficar no pincel. Cuidado com economias exageradas no pincel, tá? Você não precisa comprar os pincéis mais caros, os Issole Newton, não precisa estourar o orçamento no pincel, tá? Mas saiba que a qualidade do pincel reflete e muito na qualidade da sua pintura. Então tente optar por pincéis de cerdas naturais. Se for usar pincel de cerda sintética, tá? Toma cuidado. Existem pincéis bons de cerda sintética? Existem pincéis excelentes. Existe até pincel caro de cerda sintética, tá? Pincel top de linha feito de cerda sintética, tá? Até para atender um público artístico vegano, né?
Existe essa demanda assim, de pessoas que não querem pelos de bichinhos fofinhos para fazer pincel, né? Se você for pesquisar, os bichos que cedem seu pelo para fazer pincel são todos muito fofinhos, né? Dá uma dorzinha no coração ter que tosar os bichos para fazer pincel. Então existe pincel de cerda sintética de boa qualidade, tá? Uma dica, tá? É você ficar de olho nos preços, tá? Hoje um bom pincel nos tamanhos médio pequenos que a gente usa, né? De 5,0 em diante, 5,0, 3,0, 0,0, 0, 1, 2, né? Um pincel desse de boa qualidade vai estar custando entre seus 20 e 40 reais. Tá? É um bom jeito de avaliar que tipo de pincel que você está usando. Isso vai funcionar sempre? Não, isso é um aproximado, né? Tem gente que vende porcaria a preço de ouro e tem coisa muito boa que é barata, tá? Mas é um bom parâmetro. Tá? Se o pincel estiver custando R$7, um pacote com 7, desconfia que isso daí é pincel de baixa qualidade, né? Isso já é um bom indicativo. E também você não precisa ir naqueles pincel topzera, né? Hoje tem pincelzinho minúsculo, assim, miúdo, custando 200 pau, 300 pau. Você não precisa ir nele, pelo menos não agora. Se um dia você achar que chegou a hora de você ter um pincel desse, eu não vou dizer onde você tem que gastar seu dinheiro ou não, tá? Mas por enquanto, por agora, toma cuidado com economias muito exageradas. E tente montar uma gama mais ampla possível, se você puder, de pincéis, né? Tamanhos variados, alguns pincéis de cerdas chatas e duras, né? Alguns pincéis com cerdas mais macias, outros pincéis com cerdas mais duras, né? Veja aí o que cabe no seu orçamento e você diferenciar e ampliar ainda mais a sua gama de pincéis, tá? E cuidado com as neuras, né? Tem gente que acha que vai montar plastimodelismo, precisa de pincel de uma cerda, sabe? Pincel 16-0, sabe? Não usa, tá? Esses pincéis não usam, tá? Não existe serviço para esse tipo de pincel, tá? 5,0 já é um pincel assim que eu já acho um tamanho ótimo, já faço olho de figura com elas, tá? Então toma cuidado, assim, você não precisa se ficar muito focado nos pincéis muito pequenininhos, uma hora você vai precisar pintar uma área maior, você não vai ter pincel. Você vai ter um monte de pincel minúsculo quando vai ter um pincelzão para pintar a tua área. E se você tá topando a aerografia, você fala, não, vamos lá então. Vou precisar de um aerógrafo, bora lá falar de aerógrafo. Cara, eu sou o canal no YouTube que mais fala de aerógrafo. Gostem ou não os haters, não tem canal com mais conteúdo de aerografia neste YouTubão de Deus do que o blog do Chiquito. Então eu tenho centenas de vídeos, inclusive vídeos do curso anterior, falando de aerografia, de compressor. E este é um assunto que também demanda ser degustado com calma. Mas antecipando, tá? Teu primeiro aerógrafo, tá? Pode ser coisa simples também. Você não precisa ir para as cabeças, não precisa ir estourar o orçamento. 2 pau de aerógrafo, 2 pau de compressor, tá? Não precisa. Se quiser ir, vai, mas não precisa, tá? Opte pela simplicidade, tá? Pode usar aerógrafo chinês? Pode, lógico que pode, tá? Se for comprar um aerógrafo chinês, um aerógrafo genérico, esses aerógrafos white label que a gente tem, que chega com marca no Brasil, mas a gente sabe que é um chinesinho genérico que tem lá dentro, opte primeiro por agulha 0,3, tá? 0,3 é o tamanho que o modelista precisa ter de aerógrafo. Os outros tamanhos são acessórios, eles vão trabalhar em função do 0,3, tá? O que você precisa ter para começar na aerografia é um aerógrafo 0,3 razoavelmente bom, funcionando em algum nível. Também evite aerógrafos muito complexos, tá? Aerógrafo que tem muita regulagem, muita peça solta. Tá indo no chinesinho, vai para os mais simples, assim, vai para aqueles mais humildes, que eles funcionam melhor. O chinês se atrapalha quando ele tenta colocar muita coisa no aerógrafo, vai dando perda de ajuste, as coisas vão ficando desalinhadas lá dentro. Então opte pela simplicidade, tá?
E também opte pelos mini compressores, de preferência aqueles que ligam na tomada, tá? Os quadradinhos. Pode até comprar um conjuntinho que já veio com compressor aerógrafo, pra você começar, não tem problema. Toma cuidado com aqueles mini compressores que rosqueiam embaixo do aerógrafo, aquilo lá não é legal, não vale a pena. Eles são fracos e pesados, eles atrapalham, eles não ajudam em nada, tá? E também tome cuidado com compressores intermediários, compressores que já tem motor, já tem pistão, já tem camisa, mas não tem reservatório. Esse compressor é um pouco perigoso, faz muita água, ele trabalha demais, né? Ou compra o pequenininho, se o pequenininho não tiver bom o suficiente para você, aí você vai ter que comprar um topzera, motor de geladeira, né? Igual o nosso parceiro Uni-Holland fabrica, né? Mas aí vai estourar o orçamento do iniciante. Então vai no pequenininho, aprende a usar o pequenininho. Vou falar mais a respeito desse curso, né? A gente vai ter capítulos sobre aerografia, sobre compressor, mas se o comichão tá muito forte para você, procura o do curso anterior, que esses vídeos já estão todos disponíveis por aí. Final da aula, turma dispensada, mas não antes de agradecer os padrinhos do blog do Chiquito, e fica de olho aí nas lives. Este é um canal de lives, e não saia deste vídeo antes de deixar seu like e verificar se o sininho tá ligado aí para você não perder nenhuma notificação do canal. Um beijo, meus amigos, até o próximo capítulo, ou vídeo, ou live do blog do Chiquito. Fiquem bem, fiquem em paz, até o próximo vídeo do blog do Chiquito. Fui!